Oi meninas e meninos, porque eu acho que o assunto que eu vou tratar nesse vídeo é interessante para ambos os sexos, que é a diferença de faculdades americanas e brasileiras. Eu decidi falar um pouco desse assunto porque eu acho que faz 3 semanas que eu perguntei na minha página no Facebook se vocês tinham algumas perguntas pessoais para mim. E a maioria delas foi em relação à faculdade, a como é a vida aqui nos Estados Unidos e coisas assim. Então eu separei o vídeo em algumas perguntas que eu vou deixar aqui embaixo na caixa de descrição, com a minutagem do lado, que eu acho interessante separar o vídeo assim, porque se você tiver alguma pergunta específica, você já vai lá embaixo, vê um minuto e pode botar aqui no vídeo e não precisa assistir todo o vídeo, né? Então vamos às perguntas logo, pra não ficar muito longo. Bom, assim como aí no Brasil, existem algumas etapas que você precisa passar para entrar numa faculdade americana. A primeira delas, para mim, foi fazer a prova do SAT, que é como se fosse um vestibular, um Enem aí no Brasil. Só que, diferentemente do Enem, ela só tem 3 matérias, que é inglês, redação e matemática, ou seja, você tem que ir muito bem nas 3 matérias para conseguir entrar, ou você também tem a possibilidade de entrar com as notas do seu ensino médio, que é o high school. Se você for muito bem no ensino médio, você também consegue entrar, dependendo da faculdade. Mas isso varia de faculdade para faculdade. Tem faculdades que aceitam as suas notas do ensino médio e outras que não aceitam, que só aceitam o SAT. E além disso, algumas faculdades também requerem o SAT para uma determinada matéria. Eu não vou falar desse tópico, desse assunto, porque eu não tive que passar por esse processo, então eu não sei muito bem a experiência, tá? Outro exame que eu tive que fazer foi o TOEFL, que é um exame de inglês. Eu sei que tem outro também chamado IELTS, mas o IELTS não é... Eu acho que esse é o nome do exame, tá, gente? Mas o IELTS não é aceito em todas as faculdades. O mais seguro é o TOEFL, tá? E basicamente, se você é estrangeiro e o inglês não é a sua primeira língua, você deve fazer esse exame. E a nota dele que você precisa tirar varia de faculdade para faculdade. Eu sei que as Ivy Leagues, que são as melhores faculdades do país, você precisa tirar na faixa de 90 a 95. Enquanto faculdades estaduais é de 79 a 85, como eu disse, varia, tá? O TOEFL foi muito fácil pra mim, porque eu já era fluente em inglês, eu já estudei aqui nos Estados Unidos antes, então foi um processo fácil. Eu fiz o TOEFL 2 vezes, mas foi besteira, assim, porque na primeira vez eu já tinha alcançado a minha nota, só que eu achava que quanto maior a nota, mais a minha chance de entrar na faculdade seria. Mas isso foi um erro meu, eu só gastei dinheiro à toa. E não precisa, tá? Assim que você atingiu a nota proposta pela faculdade, tá tudo ótimo, você não precisa tentar ser o melhor nesse exame. E se eu não me engano, tanto o TOEFL quanto o SAT você pode fazer aí no Brasil mesmo, mas eu não sei se todos os estados oferecem os exames, tá? Então melhor é checar no Google, eu não sei exatamente o site que você tem que ir. Então coloca lá no Google que eu tenho certeza que você vai achar a resposta. Mas eu sei que o SAT é no College Board, então se eu encontrar o site eu boto aqui na caixa de descrição para vocês terem uma maior informação, tá? E algumas escolas também fazem processos que é chamada entrevista. Na minha escola eu tive que passar por uma para ver se você tem as características de um aluno daquela faculdade. E eu fiz e graças a Deus deu tudo certo. Eu vou contar a história de como foi, porque eu não sabia que antes da entrevista tem uma palestra, tem um lanche que eles dão lá pros pais e tudo. Só que eu não sabia que os meus pais tinham que ir. Então eu fui sozinha. E na hora de eu sentar na mesa assim com outras pessoas, eu tava sozinha. Então eu peguei, levantei e fui pra uma mesa e falei pra moça, posso me sentar aqui? E comecei a bater papo, assim, conversar sobre a minha vida, de onde eu era. E o diretor de admissão ficou muito surpreso com isso, porque eu era a única pessoa lá que não tinha ninguém do lado e tava falando com todo mundo. Então ele disse pra mim que esse foi um dos motivos dele ter me aceitado na escola. Bem, isso tudo depende da faculdade que você quer ir e quanto você tem de dinheiro, assim, de capital para investir. As faculdades aqui são divididas em 4 categorias. A gente tem a Ivy Leagues, que são as faculdades mais conceituadas, assim, do mundo, como Harvard, Princeton, Yale e entre outras, assim. E você paga, né, essas faculdades em torno de... Eu tô supondo, tá, gente? Eu sei que é nessa faixa de preço, mas eu não sei, assim, a média. Mas vamos dizer que é de 100 mil a 200 mil ao ano.
Depois disso, você tem as privadas, que são, como o próprio nome já diz, são faculdades privadas. Elas não têm ajuda governamental e você paga e eu estudo em uma faculdade privada e você paga na faixa de, eu não sei, eu tô vendo assim as faculdades que eu conheço aqui em Nova Jersey. Você paga na faixa de 40, pode chegar a 60 mil, depende, tá? Por ano. Depois você tem as faculdades estaduais, que apesar do nome, a gente pensa que é uma faculdade pública, mas na verdade não é, você tem que pagar por ela também. Mas em relação à faculdade privada, é um preço muito menor, tá? E você paga na faixa de 10 mil, 15 mil ao ano. Mas o ponto negativo disso é porque as salas são muito grandes, você não tem atenção dos professores. Talvez quando você acaba esses 4 anos de faculdade, você precise ir para uma faculdade mais especializada, você não consiga uma carta de recomendação porque você não conhece, você não tem intimidade com o seu professor e coisas assim, tá? E depois você tem os community colleges, que são faculdades da comunidade, assim, da cidade onde você vive, que você paga, assim, por crédito e você pode pagar, assim, vamos dizer, tá? Eu vi uma faculdade aqui perto, porque eu pesquisei muito antes de entrar pra faculdade que eu entrei e tava, assim, 2 anos de pré-direito tava 25 mil dólares. Então, em relação às outras faculdades, é um preço bem mais justo, só que são só 2 anos, tá? Depois disso, você tem uma gama enorme de coisas pela frente. Então, depende muito do curso que você quer exercer. Bem, isso varia também da posição que você é vista pela faculdade. Como assim? Eu, por exemplo, não sou considerada uma estudante internacional, apesar do inglês não ser a minha primeira língua, porque eu tenho Green Card. Então, eu sou tratada como se fosse uma americana aqui. Infelizmente, estudantes que são daí do Brasil, estrangeiros, acabam pagando mais na faculdade do que estudantes que moram ou residem em Nova Jersey, vamos dizer, em Nova Jersey, porque eles são internacionais, então eles têm que pagar pela casa e pelo fato deles ser internacional, você paga uma taxa a mais para a faculdade. É mais difícil sim você conseguir bolsa se você for um estudante internacional, porque, por exemplo, se você não tem uma situação boa de vida, você não tem como pedir ajuda governamental, porque você não paga taxa para o governo. Então, você só consegue bolsas pelas suas notas, ou se você participa de algum clube, se você é bom em algum esporte, talvez você consiga, mas isso não é certo, tá, gente? Tá muito difícil conseguir bolsa nesses dias aqui nos Estados Unidos, porque a economia não tá muito boa e depois da crise de 2008, o governo passou a investir menos em educação superior. Assim, eu não estudei muito tempo na faculdade no Brasil, eu fiquei só 6 meses na faculdade lá. E a faculdade onde eu estudava era privada e era bem pequena. Por quê? Porque eu já sabia que eu ia vir pra cá, então eu não quis ir pra uma faculdade pública e também não me dediquei muito no Enem, porque eu já sabia que ia me mudar, então não tinha por que eu ficar me matando, já que possivelmente eu não ia conseguir transferir meus créditos. E a principal diferença que eu achei é a relação que você tem, a troca que você tem entre aluno e professor. Aqui, depois das aulas, você tem um negócio chamado Office Hours do professor, que é um horário que ele disponibiliza para o aluno e até lá tirar dúvidas, porque talvez você é um aluno tímido e não gosta de ficar levantando a mão e perguntar o que é isso, o que é aquilo, e você acaba guardando a dúvida para você. Então você tem esse horário pra ter uma conversa assim, só você e o professor. Ou então ficar lá e bater papo. Não relativamente precisa ser da matéria. Outra coisa que tem aqui também é que muitas vezes os alunos que já estão acabando a faculdade, eles abrem aulas para tempos de estudo para você tirar as dúvidas. Então é bem legal porque eles acabam dando dicas assim de prova e como certo professor dá a prova, como o outro não dá. Então isso também é muito legal, te facilita bastante. E já que eu tô falando de prova, é legal reforçar também que vamos dizer que sua prova esteja marcada para um dia tal. Aqui é muito mais fácil você remarcar a sua prova. Você pode fazer seu horário, falar, ai professor, olha só, eu não posso fazer esse dia, que tal nesse dia, entendeu? É bem mais fácil essa comunicação que você tem
do aluno e professor, como eu disse antes, eles querem te ajudar, eles não querem te prejudicar. O que eu acho muito legal da minha faculdade é que você não precisa anunciar o seu curso que você quer se formar assim que você entra nela. Você pode anunciar depois de 2 anos que você estiver na faculdade. Enquanto isso, você vai fazendo matérias aleatórias que você goste. Mas é claro que tem que seguir um padrão para você ganhar créditos. Vamos dizer assim, em 4 anos que você faz faculdade, você tem que ter um determinado crédito em matemática, em sociologia e coisas do tipo, tá? Não é assim também, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, você tem que completar esses créditos. Mas é bem mais fácil, porque vamos dizer que você tem que completar um curso em artes. Você pode fazer introdução à fotografia, ou você pode fazer teatro. Outra coisa que não tem aí no Brasil e que eu acho muito interessante, que deveria de ter, são os clubs, que são clubes de alguns departamentos da escola. Então vamos dizer que você seja muito interessado em psicologia. Você pode se registrar para esse clube e você vai conversar sobre psicologia com alunos que também têm o mesmo interesse que você. Mas tem clubes de tipo língua latina, de francês, de líder de torcida. E outra coisa que eu achei assim, muito legal, que é uma forma de integração assim, do aluno com a faculdade, é que assim que eu entrei na faculdade, existem eventos que eles promovem e a própria faculdade paga para alunos que acabaram de entrar. Então vamos dizer assim, eu fui para teatro, fui para restaurantes, tudo pago pela faculdade só para conhecer mais gente e para me enturmar mais. Isso me ajudou bastante a conhecer novas pessoas, novos amigos. E em relação a tudo, eu tô gostando muito da experiência. Eu não vejo particularmente diferença do modo que a gente trata uma matéria aí nos Estados Unidos, ou aqui nos Estados Unidos, ou aí no Brasil. A diferença é a maneira que ela é ensinada. Os professores aqui sempre estão muito bem organizados e eles chegam na aula já sabendo todo o cronograma, o que eles vão falar, com PowerPoints e coisas assim. Então é muito organizado, até porque você está pagando muito por isso. Então é bem mais fácil de você aprender. Então é isso, gente. Essas foram as minhas respostas para as perguntas que vocês me mandaram. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. E eu queria deixar uma coisa clara antes de terminar esse vídeo, que é, eu não tenho nada contra o ensinamento aí no Brasil. Eu acho que o Brasil faz um trabalho ótimo em relação a isso. As pessoas aí são muito mais informadas, principalmente de geografia, do que aqui nos Estados Unidos. E eu só respondi isso tudo e dei minha opinião porque vocês pediram, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.